Amém. Que a graça e a paz do Senhor continue no coração de cada um de vocês. Amém? Estamos alegres de estar aqui na Igreja Batista, Bom Pastor, rever o meu amigo, e realmente tem um tempinho. E uma coisa interessante, eu já agradeço a palavra, minha esposa não pôde vir hoje, ela já tinha um compromisso. Na terça-feira, agora, dia 3, nós vamos fazer 30 anos de casados. E louvamos a Deus por isso, Deus tem nos abençoado, nos deu duas filhas. O pastor estava brincando que eu faço filha para elas ir embora. Uma mora na Irlanda e uma mora na Alemanha, foram embora. Mas a gente tem contato quase todo dia e elas estão naquele lugar que elas queriam estar, e a gente sempre ora para que Deus as abençoe. E estamos felizes por, nessa noite, poder ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Mas eu quero dizer duas coisas antes da mensagem. Primeiro, talvez eu não fale nada novo para vocês, mas eu quero dizer, e eu ouvi uma vez um pastor falar que as mensagens que nós recebemos, nós temos que recebê-las. Muitas vezes são repetidas, mas é parecido com a comida, o alimento. Você não deixa de comer nem um dia, e se você ficar um dia sem comer, você começa a se sentir mal. E talvez você nem se lembre o que você comeu há um mês atrás, há um ano atrás, mas se você não tivesse comido, ia te fazer mal. Então, eu penso que a palavra, a meditação da palavra de Deus, ela muitas vezes ela é repetida. Talvez eu repita algumas coisas nessa noite, mas eu quero dizer que nessa noite Deus também quer alimentar o seu coração, quer alimentar a sua alma. E é a mesma coisa do alimento físico. Todo dia Deus nos dá um alimento para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente na nossa caminhada pessoal de vida, onde estamos, no trabalho, às vezes na escola, no nosso lar, aquelas palavras que diariamente, semanalmente, nós ouvimos e que ficam guardadas na nossa memória. O Espírito Santo em algum momento usa para abençoar a vida de alguém. Eu creio nisso. E por isso, nessa noite, pensando também no tema, Gênesis 12, 13, quando ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ontem eu estava participando de um grupo de estudo e nós conversamos uma coisa muito interessante, o Salmo 131. Não é o texto que eu vou ler para meditação, mas eu queria só dar uma passada, iniciando a minha palavra nessa noite. O Salmo 131, versículo 2, letra B, quando o salmista fala: como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. E achei interessante essa palavra que o poeta fala, como criança desmamada. Não era a criança que estava ainda com o leite materno, mas uma criança que já passou alguns anos e ela não está mais com o leite materno. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Pensando que a nossa vida espiritual é uma vida em que nós vamos aprendendo cada dia a palavra de Deus e vamos amadurecendo na nossa vida espiritual. E aí suficientemente maduro para não agir de modo infantil, mas um menino que precisa confiar o bastante para ser como uma criança diante de Deus, em que está aprendendo, em que não precisa mais do alimento materno da mãe, mas que quer continuar aprendendo, mas aos pouquinhos vai amadurecendo. Parece que é um equilíbrio entre maturidade espiritual e dependência de Deus. E acredito que nós devemos assim pensar na nossa vida matrimonial. E por isso eu falei aqui no início que vocês devem ter ouvido muito. Sei que o pastor é muito cuidadoso com a questão da família.
E ele e eu já tivemos vários encontros, e eu sei que esta igreja é uma igreja que trabalha casados para sempre, pais para toda a vida. Nós já fizemos também, mas eu quero dizer que a nossa vida matrimonial é mais ou menos isso, como uma criança desmamada, um casal que aprende, mas que sempre precisa continuar diante do Senhor aprendendo, amém? Um casal, e cada um de nós como casais, os casais, nós estamos aprendendo, mas jamais devemos deixar de pensar que não precisamos aprender mais nada. Nós precisamos entender que nós devemos sempre continuar diante do Senhor, aprendendo, para sermos cada vez mais um casal abençoado por Deus e abençoador, como é o tema dos irmãos. Mas eu quero ler um texto, e agora sim eu gostaria que os irmãos, se desejarem abrir sua Bíblia aí, é Josué capítulo 5. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto, Josué capítulo 5, mas eu vou ler só um versículo inicialmente, o versículo 4, e gostaria de ministrar ao seu coração algumas palavras relacionadas a esse texto. Josué capítulo 5, versículo 4, diz assim: foi esta a razão porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. O povo de Israel estava agora chegando à terra prometida. Os irmãos já devem ter lido e sabem que teve um período que o povo de Israel passou durante 40 anos no deserto, mas agora eles chegaram à terra prometida. O texto fala que, no versículo 1, que o inimigo ficou sem alento, como se o coração deles desmaiasse, e com certeza, talvez Josué pensasse: é uma boa hora agora para atacar. O pessoal está com medo, nós estamos preparados, e o inimigo está com a moral baixa, mas o texto fala que Deus disse: ainda não. O texto vai falar então que era preciso se circuncidar. O texto está falando também que todo o povo que tinha sido circuncidado lá no início morreu no deserto. Os homens de guerra, todos eles, menos Josué e Calebe, mas todo o restante morreu. E a lição que a gente aprende nesse texto é que após uma vitória, eles tiveram uma grande vitória durante 40 anos, agora eles chegaram na terra prometida. Era uma vitória, mas eles agora chegaram na terra prometida, e talvez eles se descuidassem. Tinham vencido o deserto, mas agora era uma nova etapa na vida, e eles poderiam achar que venceriam aquela nova etapa e que poderiam ir direto para outra etapa, mas não. Jesus faz com que eles parem por um tempo para renovar a aliança. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco sobre fazendo um paralelo desse texto, que está falando da circuncisão, mas pensando em você como casal e como família. A família tem etapas, novos perigos, novos desafios, e não dá para vencer por conta própria. Como cristãos nós sabemos disso, e parece que muitas vezes Deus fala assim: espera um pouquinho, vamos renovar a aliança. E parece que era isso que Jesus está falando com o povo de Israel, depois de todo aquele período no deserto, e agora iniciando um novo processo. Parece que Deus quer falar com eles: olha, vamos renovar a aliança. E lógico, o texto fala da circuncisão, e ela é dolorosa, era dolorosa, mas também era um tempo para refletir, um tempo para pensar, para continuar caminhando. A nossa vida é assim, momentos pensando como família, pensando em casais. A nossa vida é assim, é um caminho de etapas, tempos de reflexão, tempos para a gente continuar a pensar e depois continuar caminhando.
etapas com intervalos para que haja fortalecimento para as etapas seguintes. Eu queria apenas lembrar o que a gente entenderia por etapas. Vocês vão lembrar, e eu tenho 30 anos, vou fazer na terça 30 anos de casado, mas muitos de vocês vão lembrar o tempo de amizade, o tempo de namoro, o tempo de noivado, o tempo para casar, o tempo para ter filhos, e os filhos crescem, e eles se tornam adolescentes, se tornam jovens, e depois eles se casam. São etapas. São etapas na vida, e essas etapas, elas precisam ser vividas, e é preciso que a gente faça parecido aqui, um tempo para renovar. E eu acredito que o casal que aprende isso, e isso é uma lição que a gente jamais deve esquecer, o casal que aprende isso vai viver bem, viver por etapas. Lembra do texto lá de Salmo 131, como a criança desmamada, mas que está sempre precisando do cuidado da sua mãe. O casal que procura viver assim, como a criança desmamada, que já caminhou algumas etapas, mas que outras virão, e que precisa ter uma relação constante, contínua com o Senhor. Amém, queridos? Uma relação constante, uma relação contínua, e cada passo que a gente dá, eu sei que talvez, eu creio que tem irmãos aqui que tem mais de 30 anos de casado, mas tem gente que está começando, tem gente que está com 10, com 15, com 20 anos. Etapas. E essas etapas, elas precisam ser vividas com o Senhor. Cada momento, cada decisão, cada mudança de alguma situação, mudar de lugar, as mudanças em relação aos filhos que crescem e daqui a pouco eles saem. Essas mudanças precisam ser vividas com o Senhor. Um fato interessante aqui no capítulo 5 de Josué é que logo após a circuncisão eles celebraram a Páscoa mais uma vez. Está no versículo 10 até o versículo 12. Interessante, eles estavam lá no Egito, e quando eles saíram, celebraram a Páscoa, e agora eles chegam ali na terra prometida, e eles vão celebrar a Páscoa. Isso lembra que nós precisamos sempre do Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é um símbolo de Jesus. Interessante, lá no início, no Egito, a Páscoa, agora para entrar na terra prometida, a Páscoa, e aí eu faço um paralelo com a sua vida, com essas etapas que nós falamos. Cada etapa precisa ser vivida com Jesus. Cada etapa. Orar, conversar com Deus, e essas etapas com Jesus, com certeza é melhor, porque nós sabemos que é o Senhor Jesus que supre todas as nossas necessidades. Amém? É Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa. Por que nós vamos ter etapas na nossa vida sem um relacionamento íntimo com Ele, marido e esposa? E eu estava pensando, eu citei aqui o Casados para Sempre. O fato de você fazer o Casados para Sempre não pode ser tudo. Eu já fiz o Casado para Sempre, agora o meu casamento está protegido. Não é verdade. Se eu não procurar viver as etapas com Jesus, não tem curso que possa resolver os nossos problemas. Me lembro que ano passado eu apliquei esse curso para um grupo de casais, 6 casais, e hoje um desses casais estão separando. A gente tem procurado conversar, ainda não tomaram a decisão, mas está muito difícil. Eles fizeram o curso. O problema é que nós precisamos colocar em prática e diante do Senhor tudo aquilo que a gente aprende, e é uma questão de caminhada. A celebração da Páscoa também nos mostra essas etapas, entrando e saindo dessas etapas, com Jesus
sempre será a coisa certa a se fazer. Eu me lembro de uma frase. Eu gosto, tem gente que não gosta, mas isso não é importante nesse sentido. Mas essa série, eu gosto, The Chosen. Eu já vi gente criticando, eu não gosto. Mas eu me lembro de uma cena em que o personagem Jesus estava no tanque de Betesda. Quem gosta, amém. Quem não gosta, amém também. Mas ele estava no tanque de Betesda e aquela conversa que ele tem com aquele homem que estava paralítico, é a cena muito bonita em que ele olha de frente para aquele homem e ele fala, o que você quer? Ele fala, mas ninguém me joga na água. Aí Jesus fala, eu estou aqui, você só precisa de mim. É isso. Nós só precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor e Ele é tudo na nossa vida. E a nossa vida caminha bem com Jesus. Amém. E o último fato importante nesse capítulo 5 de Josué é a questão do maná. Verso 12 fala que eles comeram os grãos da Páscoa. E o verso 12 fala que no dia em que eles comeram o grão, o maná acabou. Durante 40 anos não faltou um dia em que não tenha caído maná. É lógico que na sexta-feira caía 2 vezes. O sábado eles não coletavam, eles só coletavam e na sexta-feira, no sábado não. E acho interessante que até isso parece que era um aprendizado de Jesus falar, confia em mim. E Jesus falava assim, olha, colham 6 dias. No 6º dia, colham 2 vezes. Tinha gente que era teimosa. E o que fez? Vai ver que amanhã não cai, eu vou coletar, na segunda-feira eu vou coletar 2 vezes. O que acontecia? Ficava podre. Mas na sexta-feira, quando eles coletavam 2 vezes, não ficavam. Até nisso, a gente vê o cuidado de Deus. E esse texto está falando que muitas vezes Deus age de uma maneira sobrenatural na nossa vida. O maná era sobrenatural. Como é que pode uma comida cair do céu e você pegar e ela tem gosto de mel e todo santo dia cair aquele maná? Mas no momento em que eles estão ali e eles comem os grãos, acaba o maná. Agora eles têm comida, não precisa mais do maná. E eu faria um paralelo. O maná seria o sobrenatural de Deus. Os grãos seriam o natural de Deus. E a lição que nós aprendemos é que Deus vai suprir de acordo com o seu querer na sua vida, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele. O apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é o melhor. E às vezes nós perdemos porque queremos milagres. Queremos sempre milagres, o maná. Mas às vezes Deus só dá o grão, o natural. Mas no natural, Deus também quer nos abençoar. Sempre devemos nos alegrar nele. Na nossa caminhada de vida, Deus vai nos alimentando com o sobrenatural, maná, e com o natural, os grãos. Mas a verdade é que cada dia é diferente e nós entendemos que o Senhor sempre vai suprir a nossa vida se nós estivermos aos pés dele. Amém, queridos? Ao fim do capítulo vem o sobrenatural. Se você olhar o versículo 13, Josué se depara com o anjo do Senhor. Um momento sobrenatural. Veja, antes de lidar, lidando primeiro com a carne, a questão da circuncisão, depois celebra a Páscoa, agora Deus se apresenta a Josué e vai lhes dar as coordenadas para a nova etapa. Com certeza vai ser uma etapa vencedora, e foi, a gente sabe a história.
tiveram novos percalços? Sim. Teremos percalços na nossa caminhada? Sim. Mas eles conquistaram a Canaã prometida. E se nós estivermos com o Senhor, como homem, como mulher, casal, se estivermos sempre as etapas com o Senhor, nós seremos bem-sucedidos em nome dele. Josué se depara com o anjo do Senhor. E eu acredito, queridos, que é isso que Deus quer fazer conosco, ou está fazendo. Cada um de nós estamos vivendo etapas. Acredito que deve ter gente aqui noivo, deve ter gente namorando, deve ter gente casado de novo. Talvez tenha casais aqui que não tem filhos. São as etapas da vida. E essas etapas precisam estar aos pés do Senhor. Tem uma lição, né? É um pequeno spoiler. Tem uma lição do Casados para Sempre, que é quase lá no finalzinho, estilo de vida. E tem a ver com o que a gente está falando hoje. É só um spoilerzinho rápido. Nessa aula de estilo de vida, fala sobre o que nós aprendemos na nossa caminhada. E muitas vezes a nossa caminhada tem coisas boas e tem coisas ruins. E lá na lição ele dá um exemplo de Abraão, né? Abraão, apesar de ser um homem de fé, um homem abençoado por Deus, parece que ele influenciou seus filhos a mentira. Ele ficou com medo, falou que a sua esposa era a sua irmã. E depois Isaac faz isso também. E depois Jacó também faz isso. Eles mentem. E esse é um estilo ruim. E a pergunta é: que estilo você está levando que você precisa tirar da sua vida? Que estilo temos levado para a nossa vida? O que fazer? Olhar para Jesus e seguir os seus passos. Lembra do Salmo 131? A criança desmamada, aprendendo, mas sempre dependente. Já sabendo dar alguns passos, mas sempre dependente. E essa lição do Casados para Sempre, ela fala sobre os dois estilos de vida, o profano e o estilo santo. O estilo santo, ele ocorre por algumas razões. E dentre elas é o cuidado com a leitura da palavra de Deus. Eu sou assim muito exigente. Eu quase que obrigo os membros da minha igreja a ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Eu tenho um propósito diante do Senhor. Eu falei: Senhor, me ajuda para que eu não quebre esse propósito até o último dia da minha vida. Eu falei que eu nunca vou deixar de ler a Bíblia dia nenhum da minha vida. Os últimos anos não tem um dia que eu não tenha sentado e acabou virando uma coisa normal, como escovar dentes, como lavar o rosto. Eu acordo, eu sento lá no meu quarto, eu pego a Bíblia, eu leio 2, 3 capítulos. Faça isso. Como isso faz bem. E se nós queremos viver um estilo de vida santo, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós temos que ter o Senhor e a sua palavra como a nossa regra de fé e prática, para que a gente possa realmente ser um instrumento de Deus e viver uma vida de etapas abençoadas, sempre guiados pela presença de Deus, pela palavra de Deus, obedecendo ao Senhor Jesus. Fará toda a diferença. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá uma vida vitoriosa, onde cada etapa vai glorificar o nome de Deus, aonde vamos estar procurando viver uma vida sem pecado, testemunhando Jesus Cristo. E essa é a lição. A lição nos ensina a viver assim, para que sejamos um casal que vai irradiar Jesus Cristo. Por fim, queridos, a lição que nós devemos aprender é que devemos ter um estilo de vida guiado por Deus, tão maravilhoso,
que seremos como um farol a brilhar para os casais ao redor. Eu tenho procurado colocar isso em prática, eu e a minha esposa. Um casal jovem do lado da nossa casa. Eles não são cristãos, mas a gente tem procurado dar um bom testemunho, os ajudamos. Agora, no início do ano, ela estava grávida, eu a levei ao hospital, eu a trouxe, e eles ficaram tão felizes, que agora, uns 2 meses atrás, teve aniversário do filho dele, e ele me chamou para orar por ele, e eu fiquei muito feliz, e acredito, queridos, que é assim que Deus quer que vocês, casais, sejam. E lá na revista tem, né, o farol, né, o farol. Nós precisamos ser faróis a brilhar no mundo tão difícil em que nós vivemos. Essa foi a promessa que Deus deu para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tomara, Deus, que nós, como casais, vocês, como casais, sejam casais que vivem uma vida santa e abençoada. E quando as pessoas olharem para vocês, possam ver Deus refletido, e assim nós seremos instrumentos de Deus para levar outros casais aos pés do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e nos ajude a sermos casais, faróis, e que através da nossa própria vida, como casal, nós possamos ser pessoas que vão abençoar as famílias da terra, aquelas que estão ao nosso redor, para a glória do nome do Senhor. Amém.